Ou seja, então vamos lá. Então vamos Ó, lá progredir, é, né, Perim? sim, progridamos. Progredamos. Então, vamos lá, né? Esse momento para nós aqui, ele é importante porque não é um sentido de cumprir um fato religioso, mas assim, uma troca de ideias, né? Eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade de nos encontrar para poder trocar ideia, o ângulo diferente de cada um, de visão de cada um, isso é muito importante, né? Eu acho que a nossa vinda para a Terra, nós temos a oportunidade de nos conhecermos uns aos outros, isso é muito importante porque nos fazem melhores, porque o que importa é o conhecimento que cada um vai adquirir e vai ter em si mesmo. Se essas ideias são coletivas, se elas são de uma sociedade em geral, claro que importa no sentido do progresso geral da humanidade, mas importa muito o que nós fazemos dentro do nosso eu, dentro de nossa própria mudança, frente à nossa universalidade, frente ao infinito de nossas vidas, né? Então, isso para nós é de extrema importância a nossa conversa, a nossa amizade. E essa hora eu acho que ela é muito rica para nós todos, para discutirmos, né? Então, esse capítulo especial, a gente vê que a gente tem uma visão mais holística, né? Uma visão mais ampla, ampla da vida, ampla do nosso ser, da realidade das coisas. A gente passa a entender, inclusive, qual o sentido de um momento tão crucial da humanidade que nós estamos vivendo e passando como nesse momento uma guerra, né? Nesse momento uma pandemia, nesse momento tantas doenças, tantos acidentes, com tempestades, chuvas. Por que que isso realmente vem acontecendo em pequenas revoluções, né? Então aqui vem mostrar para nós que a humanidade ela está, vamos dizer assim, é, interrelacionada com as coisas e com os outros. Então, nós não estamos sozinhos, nós não estamos soltos, estamos integrados. Esse é o fato. Por isso que o nosso dever social, o nosso dever de solidariedade um com o outro, porque estamos envolvidos nos conceitos universais que formam sociedades, que formam agrupamentos para pensar dessa mesma maneira. Mas o mais importante é quando nós mudamos a nós mesmos, quando nós conseguimos fazer isso, quando deixamos de sofrer, deixamos de passar pelas nossas tempestades mentais que criamos ao longo de várias décadas e milênios. Então, estou chamando atenção para isso aqui porque no capítulo, na semana passada, a gente viu que a Terra ela não tem mais cataclismas gerais. Então, não existem esses cataclismos gerais da transformação da Terra. Ela tem periódicas revoluções, como a gente viu aqui na informação. Então, essas periódicas revoluções, elas acontecem, elas vão até uma realização completa de um sistema e depois volta de novo. Então, de repente, algumas coisas que devem acontecer, algum recomeço de certas transformações, elas vêm acontecendo. Mas nós estamos num ciclo vamos dizer assim, de uso dessa terra. Daqui a algum milhão de anos, a Terra terá um novo ciclo, uma nova revolução, talvez, que não será a mesma Terra nas mesmas constituições que nós conhecemos. A mudança física, ela certamente
nessa temporada, ela vai alterar. Então, novas evoluções se iniciarão a partir do momento que a humanidade tem atingido determinado ponto de progresso. A gente perguntaria assim, a Terra vai ficar sempre desse jeito? Sempre nessa organização que nós conhecemos? Por enquanto, ela é necessária. É a fase que nós precisamos, ela organizada de tal forma que está, ela realmente é necessária, e a gente aproveita essa fase dela, que para nós é muito importante, nesse campo de energia, como ela está organizada organicamente para a vida. Mas a gente pode amanhã estar num ambiente totalmente diferenciado, né, com as revoluções que acontecerão. Aí eu pergunto para vocês acham que a Terra um dia vai ser um planeta árido novamente, ou vai ter novas composições? Porque nós conhecemos a natureza dessa forma, mas ela vai mudar de jeito, ou se estruturar diferente? Como o Sol, por exemplo, hoje existem habitações no Sol, né? Então, lá tem uma forma da nossa percepção, uma forma de calor, de insuportável, de um ambiente insuportável, que não dá para se viver, mas há uma tendência que a Terra possa ser construída, por exemplo, numa bola de luz, por exemplo. O que vocês acham? Ou sempre vai ser essa organização que nós conhecemos da orgânica? Eu acho que nós seremos a pátria do Evangelho, o celeiro do mundo, e segundo um espírito que eu me esqueci agora, ele faz até um retrato gráfico da Terra como sendo de uma natureza perfeitamente adaptada para recebermos elementos de todas as nações habitando esse lugar, que será um planeta feliz, mas será com as características de agora, segundo esse espírito, até onde eu sei. Agora, responder pergunta para você é difícil, cara. Você é um poço de sabedoria. Ah, meu Deus do céu, nossa senhora, eu tô afundando nesse poço, viu? O que Você vocês está acham? cavando ele? De fritar nosso cérebro, fazer a gente pensar aquilo que a gente nem sabia que dava para pensar. É verdade. Mas a função do mestre é essa, né? Não existe isso aqui, né? Existe o quê? Um curioso e vários curiosos. Então, a gente precisa ser um pouco curioso. Então, esse é um ponto curioso. Eu acho que se você tem um retrato de um planeta que já chegou à perfeição, qual que será? Tem um microfone aí que está ligado aí. Eu estou perguntando. Ah, você está perguntando? Então não ouvi, não. Alô? Que contagem que é? 9h20? Não, 9h10. Agora você continua 11, 12. Oi, gente, os microfones. Veja bem, a nossa curiosidade aqui é para saber se realmente o nosso planeta vai ter um desenho daqui a 10 milhões de anos diferente do que ele é. Nós estamos tendo aqui uma informação que as revoluções elas vão e vêm. Por que isso? Até agora, nós tivemos um retrato da Terra como ela é. Pode acontecer essas energias mudarem, né? A gente tem sempre uma boa pergunta, né? Se o nosso planeta vai ter fim, se ele vai ter mudança. E a informação que os espíritos nos dão é que ele terá uma mudança
significativa, vai ter fim, quando ele não ser mais necessário da forma que ele é para os espíritos na fase evolutiva que se encontram. Então, nós teremos um planeta modificado ao longo de milhões de anos. Com certeza, nós teremos isso. Pode notar que a gente está vivendo o quê? Transformações localizadas. Hoje nós não temos cataclismo, como foi falado aqui, mas nós temos assim modificações nele que acontecem, esgotamentos de certas energias, né? Então, de subsolo, calor alterado na superfície altera o interno da Terra, se esfria dentro do planeta, começa a ter também resfriamento, se esquenta, começa a esquentar interiormente dentro do planeta. Então, há mudanças, nós estamos num sistema. O que esse espírito veio falar para nós aqui, que é o espírito de Aragô, né? Ele vem falar para nós dessa mudança que acontece nesses milhares de anos, né? E integrados às miríades de planetas que nos envolvem. Todos os sistemas que nós estamos aí envolvidos, planetário, o solar, a galáxia, as galáxias, então, elas funcionam interativamente, elas são sincrônicas, mas podem notar que nós não temos uma mudança do nosso planeta em função de um planeta perfeito que está rodando aqui próximo de nós. Então, nós não temos a perfeição ainda e precisa de ser construída essa perfeição. Então, não é porque são perfeitos que vamos ser perfeitos também. Aqui na Terra é a mesma coisa, não é que um planeta tem os seus países diferenciados, que um país esteja bem, o outro país esteja tão bem quanto ele. Mas há uma troca, sim, de informação. Hoje a gente está vendo aí nessas organizações internacionais que possibilita a paz, que tenha essa condição de encontrar a paz e cada um independente do outro, né? Então, hoje, se a Rússia parar, por exemplo, de estar com o mundo, nós vamos sofrer consequências também. Não é só ele, só a Rússia que vai receber a limitação. Nós também teremos limitações e consequências graves também no sentido da economia, do uso das nossas condições de vida. Então, por quê? Rússia fornece trigo para o Brasil, fornece para o mundo inteiro. O pão de cada dia começa a ser afetado. Então, petróleo, várias energias e vários sistemas serão afetados. Então, nós somos integrados, dependentes. Então, assim, moralmente, nós estamos envolvidos quando fala-se numa guerra como está acontecendo. Isso também se dá à influência física, né? O planeta ele nos influencia fisicamente. A matéria orgânica, como está colocando aqui, ela nos influencia diretamente, como nós somos influenciados pelo meio ambiente, pelas coisas do meio ambiente. Tudo isso está integrado. Nós somos imersos num sistema. Nós estamos imersos num sistema. E a gente tem que entender, aprender a lei divina em cima de todas essas influências. Por isso que nós passamos pelas nossas dificuldades, ora tendo consciência, ora não tendo consciência de tudo aquilo que está acontecendo. Eu acredito que a maioria da população ainda é inconsciente do que esteja acontecendo com ele na existência, na encarnação. Ainda ele está no escuro, ele ainda não tem visão do que está além da vista imediata dele. Então, ele consegue ver apenas o imediato. Ele não consegue ver além disso,
Quando se fala, então, em termos de divisão política, divisão administrativa, né? Ele ainda é mais cego ainda. Por isso que nós temos aí alienações de uns pelos outros, a gente tem escravidão, a gente tem uma dependência, porque nós não temos um conhecimento pleno, nós somos totalmente, realmente, ainda dependentes. Isso acontece planetariamente, dentro do nosso planeta, como também com os outros sistemas que nos envolvem. Não é somente da nossa galáxia, não, nós somos dependentes de outras galáxias, mas influências, elas têm também limites, né? Então, aqui mesmo, eu não posso influenciar a casa do Perim, eu não posso influenciar a casa de nenhum de vocês, porque cada um tem a sua regência, cada um tem a sua crença naquilo que acredita, né? Então, as forças, elas também nos dividem. Elas somam, mas elas dividem. Nós estamos numa sociedade, mas eu não influencio na casa do fulano de tal, eu não influencio na sociedade, eu não influencio na rua. Se eu quiser fazer do meu jeito, eu vou ter problema, eu vou ter guerra, eu vou ter conflito, porque há forças que estão do outro lado e que eu tenho que saber lidar com elas. Bom, eu não sei se eu consegui passar alguma coisa sobre isso, assim, do que a gente pensa, mas é em função dessa leitura mesmo aqui, que nós temos desde a semana passada, mostrando que a Terra realmente não tem mais esses cataclismos, só tem pequenas revoluções periódicas, nem pequenas, são revoluções grandes também, só que são periódicas, grandes períodos, só que a gente só enxerga o imediato. Porque a dificuldade que nós temos é porque nós não conseguimos ver além de 2 séculos, 1 século, 3 séculos. O que passa daí a gente não tem mais registro. Tem que pesquisar, tem que ser historiador para descobrir o passado ou para ver o que vai acontecer para o futuro. Então, o que a gente consegue ver é uma linha muito próxima, o horizonte próximo. Então, o que está além do horizonte, você tem que descobrir com inteligência, com o desenvolvimento da percepção, do sistema, do envolvimento geral. Isso é que a doutrina espírita nos dá, nos fornece para dilatar essas visões através dos espíritos que já enxergam isso. Por que nós enxergamos hoje? Porque os espíritos nos contaram. E você aceitou a ideia do raciocínio. Mas eu poderia não aceitar, como muitos não aceitam o espiritismo, eu também poderia não ter aceito essa ideia e ficar na ideia imediata. Então, se não tiver alguma consideração aí de algum, vamos fazer a leitura. Vamos partir lá no item 8. Pode falar. Você fez a pergunta do Sol, faz de novo. A Terra, ela atingirá uma mutação equivalente ao que tem outros planetas, por exemplo, mais áridos e mais e diferente a sua superfície, a sua organização de vida, deixará a Terra de ter essa organização que você conhece para ser um planeta árido e habitável? Nessas revoluções... Árido e habitável. O Sol, você falou o Sol hoje... Eu comparei o Sol à condição que existe nele de vida e que tem de habitação. Mas eu quero saber sempre, eu quero só que você entenda o meu raciocínio. Porque se você voltar a falar, eu vou me perder desse raciocínio. O Sol hoje é habitado por seres que nós desconhecemos e com certeza não tem a nossa constituição aqui da Terra, até mesmo pela materialidade. E sempre foi assim? Ele sempre foi habitado por esses seres que habitam nele hoje? O que é sempre para você?
Ué, você falou o Sol hoje é A Terra do jeito que ela é sempre. Ela sempre Não, existiu. não, pois é. Então, o Porque você falou Sol, de onde que veio a materialidade terrena? Quando foi feito o planeta, o sistema solar, foi de um movimento excêntrico, né? Então, centrífugo, onde escaparam a partículas do Sol e constituiu os orbes que nós conhecemos que estão em volta do Sol. Então, nós somos partículas do Sol de forma organizada diferentemente, resfriadas e colocado nele elementos de organização como orgânica, que a gente conhece, e que se consolidou como ele é. Mas a materialidade é escape do Sol. Então, quando nós saímos do Sol, ou seja, a Terra saiu do Sol, era uma bola de fogo, certo? De lá para cá, ela teve mutações, revoluções, desde o princípio, que eram princípios atômicos ali, da organização, até chegar o desenho atual que nós conhecemos. Aí eu pergunto, se essa materialidade que veio do Sol, que resfriou, ela pode retornar a novas condições, transformações, sendo que o Sol também foi um escape de massas da galáxia, também em formação de um grande centro galáctico, porque o Sol foi um escape de materialidade galáctica, e a Terra é um escape de matéria do Sol. Então, nós temos um sistema integrado de matérias e de forças. Planetas que agem uns sobre os outros, né? Isso. Então, o sistema, as galáxias giram em um grande centro, todas elas se movimentam, nós movimentamos dentro da galáxia, movimentamos em torno do Sol. Então, isso tudo é movimento, o universo é movimento. Então, sendo movimento, há transformações. Há transformações. Vamos enxergar isso a longo prazo, né? De transformações, não um ciclo pequeno como nós entendemos e vemos. A gente precisa de ter anualmente as estações para a gente entender as mutações que o nosso planeta tem sob influências físicas. Agora, há um ciclo para ser vencido, que é o ciclo dentro dessa galáxia. Como que o nosso sistema solar caminha e se transforma dentro dessa galáxia. E vai se transformando. Aí eu perguntei se o nosso sistema solar vai mudar um dia totalmente de concepção orgânica como ele é. Se ele já mudou, se ele já veio mudando através dessas porque olha para você ver, se um planeta ele reage sobre o outro, os sistemas também, né? E tudo muda, né? Nada permanece. Se existe um movimento, né? A única coisa que nunca muda é o movimento, né? Então, se existe um movimento, igual você acabou de falar, sempre vai haver transformações. Então, a Terra também está dentro disso aí, ela não vai mudar, ela não vai ficar imutável e dentro disso que a gente vê aqui. Aí ela tá um planeta árido, vai existir vida lá? Vai, mas não de acordo com o que é hoje. Nós poderemos estar aqui? Poderemos, mas uma constituição orgânica diferente, propícia ao planeta que vai estar. Agora, árido eu não queria estar, não, né? Mas não depende de mim, né? Ou depende só de mim, né? Agora, eu vou fazer só mais uma pergunta. O planeta, quando nós éramos seres primitivos,
Vamos colocar essa referência aqui da Terra. Nós estávamos no planeta que também estava de acordo com essa, porque a evolução veio lá, veio a mônada, veio, né, se constituindo esse planeta. Então, a gente pode ter passado do estado primitivo para de expiação em provas, tudo dentro do planeta Terra? Pode. Como também não necessariamente todos que estão aqui vieram de lá. Sim, você pode ser um estrangeiro, um alienígena, né? Ou seja, que veio de fora. Você pode ser e ter início aqui mesmo, como o Emmanuel coloca lá em cartas, novas mensagens, que grande parte veio daqui mesmo, que iniciou aqui mesmo, que são milhões de anos, né, o nosso planeta, desde a sua concepção já era útil. Nós estamos conversando numa fase atual, mas as fases todas da Terra foram úteis. Elas deram condições de utilidade naquele momento que ela se encontrava. Então, não ficou um período só sem utilidade. Logo no início, a gente já tem a própria informação no Livro dos Espíritos, que a gente teve habitação para aqueles espíritos que estavam como planeta de transição, espíritos transitórios, né? Então, era um planeta de transição para espíritos que tinham passado grande jornada de evolução e precisavam de um ambiente próprio para aquilo que se chama descanso ou o repensar, né, da jornada que passaram, e o planeta Terra serviu para isso, para abrigar essas almas já em estágio muito mais evoluídos do que nós ainda estamos tão distantes, né? Dali para cá, as evoluções que aconteceram junto aí com a formação da própria natureza, vindo do mineral, da organização mineral, depois do vegetal, do animal, do homem. Então, tudo isso foi moldando a forma física do corpo ao longo de milhões de anos. Então, para esse corpo ter esse formato hoje, é um esforço mental de todos nós e da concepção dos espíritos celestes. Então, é um planejamento sincrônico com a nossa participação. Nós participamos dessa evolução, por isso que fala que nós temos que passar por todos os ciclos. Então, o desenho também evoluído dos seres tem a nossa participação e a adequação às nossas necessidades, que o corpo nosso hoje é exatamente o molde do perispírito, o molde das nossas condições vibratórias. Cada um tem um corpo, por excelência, das suas condições mentais. Então, cada célula do meu corpo ela está adequada ao meu campo vibratório. Então, não existe a minha célula organizada como a célula do outro ser. Exatamente a forma, a organização é a mesma, mas assim, o campo vibracional de cada núcleo celular, vamos dizer que é um centro de força, porque cada célula é um centro de força, mediante ao meu pensamento, equivalente ao que eu penso. Por isso que estamos sujeitos a certas doenças e outros não estão. Por isso que nós vimos aí tantas diferenças nessa questão desse vírus, né, pandêmico que tivemos, diferentemente agindo em cada corpo, em cada ser. Então, a gente participou dessa rota do desenho da Terra, mas estamos ainda participando do desenho. No futuro, na alimentação que nós estamos coordenando,
a ciência junto, né, está ajudando a redesenhar um corpo humano. Isso aí, por que redesenhar? Porque nós estamos corrigindo a alimentação. Hoje o homem já conseguiu viver ter mais um pouco de longevidade, né? Está vivendo aí até 100 anos, 110 anos, 90 anos. Antigamente morria com 60, 56. Eu já estava desencarnado na minha idade já. Eu já estaria desencarnado. Muitos aqui já não estariam aqui mais, né? Porque as doenças vinham, nós não tínhamos defesa nenhuma. Então, o homem vem alterando, inclusive, a forma do próprio corpo interno, o intestino, né? Toda essa organização, ela tende a mudar. No futuro, esse nosso corpo vai modificando e se adequando a um novo modo de viver. Até um dia não precisarmos dele, ele ser mais etéreo. E na eteridade, ele pode ser posto em ambientes diferentes. Então, a nossa concepção que temos aqui de vegetais, de condições climáticas, é uma, mas isso pode ser alterado. Posso aprender a viver com 90 graus Celsius, eu posso aprender a viver com 150 graus Celsius, dependendo da estrutura do corpo. A gente tem um mapa de Seijar. Eu, por exemplo, não conseguiria viver na Antártida. Hoje a gente não conseguiria, mas tem uns caras lá que conseguem viver de boa. Então, tem organização diferente. E não conseguiriam viver onde a gente está. Hoje então, eu não conseguiria viver mais em Tuiutaba. Então, tá vendo? Você se adequou aqui, né? Lá é muito quente. E é uma diferença. Você vê esse negócio de vitalidade que fala que muda a vitalidade, né? E realmente o ambiente, né? Esse meio em que nós vivemos, ele, dependendo das suas transformações, ele nos tira mesmo a vitalidade. Ontem minha mãe estava comentando, eu falei assim, nossa, eu nem fui para lá ainda, porque ela fala assim, tá um calor, toda vez que eu vou eu passo mal. Eu falei assim, nossa, como que faz, como que vai fazer, né? Porque eu falei para ela, nossa, a gente fica desvitalizado. E agora eu li no texto hoje, né? A vitalidade vai mudar. Igual você está falando de alimentos. Nós vamos ter, meu avô falava, eu era pequena e escutava ele falar isso, nós vamos ter recursos financeiros para comprar alimento e não vai ter alimento para comprar. Já temos dificuldades hoje para comprar um pé de alface, né? Que a alface ela é mais sensível ainda do que uma couve, um negócio assim. Então, a Terra está passando por isso aí, né? Você tem necessidade de passar por esse sistema como aprendizado, como escola. Mas o futuro nosso, você vai dominar outras técnicas, por exemplo, de subsistência. Mas quando o homem estiver disciplinado, quando o homem estiver moralmente resolvido, isso vai acontecer. Não estiver destruindo o planeta, não estiver fazendo da Amazônia, Mato Grosso, lá o Centro-Oeste, campos de pastagem, só põe boi, não vai ter lugar nem para a gente. Digamos, Leila, que nós estamos num sistema de motivação. O sistema que nós nos encontramos de dependência do mundo, das coisas, de alimentação, o organismo precisa, para sobreviver, desses materiais e precisa organizar, e para organizar tem que ter trabalho, por isso que o homem está nessa, ele precisa aprender a ter disciplina de trabalho, e para ter isso ele tem que ter o retorno, né, que seria salário, que seria as condições de vida. Isso ainda nos rege, mas os espíritos iluminados, ele já sabe usar da sua liberdade e não há essa codependência. E nós somos dependentes porque somos preguiçosos e temos que aprender a trabalhar, nos desenvolver no trabalho, nesse tipo de preocupação física. À medida que a humanidade avança, as profissões também vão alterando. Pode notar que
nós temos mutações nas profissões. Cada século aí tem um tipo de profissão diferente, e cada vez mais vai desmaterializando essas profissões. Aquilo que era mais pesado, aquilo que era mais pedra, carregar pedra para construir, hoje tem tecnologia que a máquina já faz e que vai libertando o homem da escravidão. E vai chegar um momento em que o homem construirá abrigos magnéticos, não precisará mais de arquiteto, não precisará mais de gente para fazer esse tipo de serviço grosso da construção civil, por exemplo. Então, você vai ficar sem emprego, você vai ter que mudar, né? Não, eu quero ficar sem emprego e ver isso, né? Se Deus quiser. Então, não vai precisar de médico, não vai precisar mais de advogado. Por quê? O homem vai se entender para que ter advogado, né? O homem vai ficar... o homem vai saber se alimentar, para que ter médico? A mente vai ficar sã, não vai adoecer mais. Então, não vai precisar de medicina, não vai precisar mais de hospital. Então, a educação do homem é fundamental para a transformação dele. Se a sociedade investisse mais na educação, teríamos um aceleramento da evolução. Só que é o que menos se importa, né? Muitas vezes, para fazer, investir na orientação. Mas precisa de escola para ajudar a escola. Hoje nós precisamos de instrutores para arrumar a casa. Mas isso não faz rápido, isso tem que ser no passo da nossa humanidade. Não tem jeito de mudar, porque é dependência moral um com o outro. E por isso que você encarna. Mas se você for dentro de um sistema com espírito de elevação, né, você adianta, sim. Eu sou obrigado a amarrar esse sistema? Não, você é independente, você é individual, você está no coletivo, mas você é individual. Você pode mudar interiormente, independente de todo mundo, se quiser. Não, eu quero ser dependente. Não, então tá, então você vai no modismo, vai naquilo que a sociedade está imprimindo como conceito básico que acredita naquilo. Se você sair desse sistema e andar junto dentro do sistema, se você aprender a andar dentro do sistema com a sua cabeça, é muito importante. Eu posso ser diferente dentro de uma sociedade e estar respeitando todo mundo. Por isso que a alteridade ela é importante. Respeitar as diferenças, saber conviver com as diferenças. É a grande virtude do nosso século. É a grande sacada. É a grande sacada. Falou tudo. É isso aí. Você estava falando aí, eu estava pensando mesmo. Eu pus na aula passada um link de contatos imediatos do 3º grau. Lá nos dá essa percepção da mudança, da influência entre um planeta e outro. Sim, é claro que ele tem... Nem vi muita assim, porque esses filmes de ficção científica, tem muita coisa ali que é muito fantasioso, mas esse até que não, assim, dentro do conhecimento que a gente já imagina que seja, né? Então, ali dá para ver. Também nem sei se, para mim, esses ETs que eles mostram, para mim não é de um planeta mais evoluído que a Terra. Para mim é menos evoluído, porque eles são muito feios. Né? Pois mas esse é o desenho do homem, né? O desenho que o homem visualiza. Que o homem, né? imagina, né? O que ele consegue ver, né? Porque o homem o que esses alienígenas concebem, olha para nós e fala assim, mas esse povo é feio. Esse povo da Terra é feio demais. Então, isso, né? Quem desenha, quem idealiza isso aí, são seres que ainda não têm condição de visualizar um ser com constituição de planeta superior, porque não conhece. Né? Mas você não respondeu a pergunta. O que você acha da Terra aí? Você acha que ela pode mudar totalmente ou ela vai ficar sempre
esse ela pode mudar protótipo que nós totalmente. conhecemos aqui, terreno? Pode mudar totalmente. A constituição dela, quando éramos seres primitivos, era diferente do que é hoje. Ela mudou. Ela vai mudando e vai sofrendo também a influência de outros planetas, como os outros também sofrem influência. Tem planeta que está sofrendo também influência por conta da guerra, então sofre influência pelos catástrofes, né? Catástrofes, também pelo adiantamento, então não é Você íntegro. acha que uma guerra hoje mundial na nossa Terra influenciaria um planeta que esteja aqui próximo a nós? Eu acho que sim. Você escutou eu falando? Acho que sim. Quem acha aí que pode dar opinião, gente? Isso é curioso a gente conversar, porque normalmente isso a gente não fica preocupado, né? Mas nas nossas discussões aí fora. Mas aqui a gente está aqui no nosso cantinho, né? O que vocês acham? Vocês acham que isso pode acontecer, influenciar? Vai o mundo espiritual sofrer as consequências do nosso desequilíbrio? Eu acho que não, e nem seria justo, porque, afinal de contas, a nossa má conduta, a nossa irresponsabilidade não poderia afetar um outro orbe cujos habitantes não tem nada a ver com a nossa falta de Peri, mas eu não estou falando pelo lado negativo, não. Porque influência não é só a consequência. Não, mas a guerra, por exemplo, mas a guerra. Falando em guerra, ué. A guerra não afetaria do ponto de vista positivo, né? Se caso fosse afetar. Não, seria... positivo não. Vamos assim, o planeta se preocupa em ajudar aqui esse planeta. Isso é uma influência que está exercendo o momento em um ou outro planeta, não é? Entendeu? Sim. Eles se mobilizam para tentar ajudar. Eu estou perguntando o seguinte: se a Terra, se o fato da guerra poderia desestabilizar um planeta em evolução. Não, desestabilizar não. Se ele já está evoluído, ele tem controle, domínio sobre isso. Foi nesse sentido que eu respondi. A sua primeira pergunta, Daniel, foi se poderia influenciar. Tinha uma guerra que poderia influenciar os orbes vizinhos. Aí, influenciar, eu acredito que desestabilizar já é em outro nível, né? Mas a pergunta foi influenciar do ponto de vista negativo, é isso? Ele não falou, né? Mas é porque você conhece bem o Daniel, aí você já sabe. Eu entendi. Mas a gente desestabiliza. Né? Estamos todos coligados. Mas nós vamos ter um impacto, vou usar a palavra que se usa aqui na Terra, um impacto nas redondezas, por exemplo, dos outros planetas. Isso vai afetar, por exemplo, nosso lar, vai afetar no mundo espiritual, vai afetar, já que nós colocamos aqui, tudo está integrado. Isso afetaria, de fato, esses orbes, ou teria mecanismos de defesa ou de autocontrole por esses orbes? Eles já encontraram formas de não serem influenciados. Então, por exemplo, igual aqui na Terra, eu saio aqui da minha casa, tranquilo, em prece. Eu passo ali no bar, e entro naquele bar, está cheio de gente bebendo e cometendo atrocidades, por exemplo. Então, eu vou ser influenciado naquele momento ou eu terei controle total? Influenciado eu poderia receber as influências daquele bar, das vibrações. Mas eu posso ter autocontrole sobre essas forças que não estão batendo com o meu pensamento, com a minha mente? Eu posso me dominar? Poder,
poderia, mas que, assim, eu fico pensando no mundo espiritual. Se houver uma guerra, também depende das proporções aqui, a influência seria dessa guerra, a influência também seria em proporções diferentes, né? Depende do nível dessa situação. Mas a gente é influenciado, o mundo espiritual também sofre com o que a gente vive aqui na Terra. Ele é organizado? Ele tem sistemas de defesa? Tem. Ele é muito maior, o mundo espiritual, os orbes? Mas todas as peças são mecanismos importantes. Então, e a gente se co-influenciam, sim, eu acredito, sabe? Ter sistema de defesa é importante, assim, é fundamental. E eles têm uma organização muito estabelecida para não se desviarem desse caminho de evolução, né? Mas que há uma interferência, uma influência, porque eles precisam se reorganizar para poder estar ajudando, crescemos todos juntos, né? Assim, cada um no seu lugar, cada um no seu nível, mas como a Terra também, a gente estava estudando aqui, é um organismo vivo, os sistemas, né? É um sistema inteiro vivo, né? O planeta Terra, nós somos sistemas individuais vivos aqui também, então, qualquer evento maior aqui na Terra, eu acho que repercute, sim, em proporções maiores ou menores, mas repercute, sim. E o mundo espiritual mais próximo, ligado à Terra, também eu acho que tem uma mobilização, um movimento. Eu acho que sim, é o que eu penso, né? Será que a gente não tem que fazer umas divisões aí, não? Tipo, as influências materiais, influências psíquicas e mentais, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, em pessoas, em seres mesmo, vamos pensar em indivíduos, né? Que tiveram encarnados e que estão, às vezes a gente nem conhece, aqui nesse planeta, e que vive sobre essa influência psíquica ainda muito pesada que nós vemos aqui, e que eles conseguem transcender isso. Então, assim, eu acho que para a gente dar essa resposta assim, exata, eu entendo que a gente tem que fazer essas separações também, né? Nós temos que fazer a separação da questão psíquica e da questão material. E nesse momento me vem a história do Chico Xavier, né? Que quando ele foi levado de uma forma, né, maldosa lá para o prostíbulo, né? Para que ele fosse, né, vulnerável a toda aquela situação psíquica, e ele estava numa outra situação psíquica que terminou influenciando, né, ali, naquele momento, aquele pequeno ciclo, a situação psíquica dele, que ele teve vontade para isso. Então, eu acho que as mesmas coisas são nos orbes, né? Eu acho que essas defesas também são defesas de campos Eu vou colocar mentais, mais um pouco de pimenta no que você falou aí. Eu vou colocar mais um pouco de pimenta no que você falou. A materialidade do planeta, constituída até hoje, é psíquica. Sim. Sim, claro. Não tem jeito de separar a matéria do psíquico, né? Não tem jeito. O seu corpo é psíquico. O seu corpo é a organização da psíquica. Então, nós estamos interativamente envolvidos fisicamente. Aquilo que se chama espiritualmente é a ação do espírito sobre a matéria. É a ação da matéria sobre o espírito. Então, você tem que agir em algum lugar. Então, espiritualmente falando, você tem que agir materialmente. No mundo espiritual, você age com os elementos da organização espiritual, do mundo espiritual, mas é físico. Então, você é interativo fisicamente. Então, por isso que é difícil você separar a sua ação psíquica de uma ação material. Então, o planeta é uma organização psíquica dos humanos e da organização espiritual que evoluiu até chegar onde ele é, de acordo com os homens da Terra, a evolução do homem da Terra. Se viessem morar aqui seres angélicos,
pode ter certeza que em uma semana eles mudariam a face do mundo. Em uma semana, muda-se o mundo. Tão forte que é a influência psíquica sobre a matéria. Entendeu, Fran? Então, a gente influencia, sim, em toda a composição material. Agora, existe uma guerra acontecendo. Existe. Tá? Existe estrutura. Mas é uma ação psíquica. Se o Vladimir lá decidir que o outro Vladimir lá, que é outro nome lá, mas é Vladimir também, eles se entenderem, acaba uma hora e um minuto. Não, vamos tá, então para, todo mundo para. Pronto, acabou. É uma ação psíquica, é uma ação de vontade, é uma ação do ser. Então, é dependente isso. Então, a gente tem a Terra como ela é por nossa mente. Por nossa então, mente. te respondendo, vai influenciar o outro planeta desde que ele esteja no mesmo teor vibratório do nosso. Prontinho, isso aí. Não, é isso. O planeta se não tiver, vizinho, não vai influenciar. se não tiver, não influencia. Eu influencio o meu vizinho aqui do lado. Se eu entrar na dele, eu vou estar do mesmo jeito. Aí é só quebrar o muro, unir a plateia toda, né? Tiro o muro, aí eu vou viver como ele vive também. Mas por que nós temos muros, lugares diferentes um do outro? Porque são pensamentos diferentes. Há uma tendência em condomínio fechado, tirar frentes, muros, exatamente pela ideia coletiva que eles estão formando de montar uma coletividade. Uma cidade ela poderia mudar se entrássemos em acordos, pensarmos mais ou menos iguais. Só que nós não pensamos iguais, então, por enquanto, o muro, cercas, concertinas, cerca elétrica, terão que existir porque a gente tem diferenças. É por isso que nós estamos muito longe ainda de uma evolução, porque a gente vê o retrato nas imagens físicas do que o homem é. Você anda pela rua, você sabe imaginar como é o pensamento de quem vive ali. Vai numa cidade mais bem organizada, já sabe que é um povo um pouco mais consciente. Né? Como é que eles conseguem fazer isso? Porque há uma consciência mais generalizada, né? Vai num outro lugar totalmente... Tem gente matando... Eu vejo isso, gente matando por causa de 5 centímetros em terreno, da casa de morte. Porque o fulano entrou o muro para dentro do lote dele, 5 centímetros, 2 centímetros, aí quer matar um outro. Então, é isso que nós estamos ainda convivendo, pela estreiteza do pensamento, não horizontalidade maior, né? O infinito da visão que o homem tem que ter. Aí ele consegue ver muito só em torno dele. Então, é psíquico. Nós não vamos influenciar orbe nenhum se esse orbe não tiver em sincronismo com as forças que nós temos. Nós não influenciamos. Quando um não quer, dois não brigam. Daniel, deixa eu fazer uma pergunta bem prática aqui. Digamos, nós estamos na rua, né? De repente a gente é confrontado com alguém que vai nos assaltar. Se a gente conseguir ter o controle naquele momento, mudar e sair do teu vibratório dessa pessoa, mesmo eles nos vendo, a gente é capaz de mudar a vontade dele e de repente ele sai de perto? Olha, aconteceu isso com Eurípides. É isso que eu queria. Aconteceu com Eurípides, né? Ele estava no quarto, né? E tinha uma pessoa que ia realmente assassinar, né? E foi isso mesmo. Eu sei que ele abriu a janela e falou, bom dia! O magnetismo dele, o cara ficou sem jeito e foi embora. Então, a gente vibra, tá? A gente vibra. Então, você vai para determinados
campos vibratórios como você está vibrando naquilo. Então, como que isso acontece? Magneticamente, você é conduzido para determinados lugares, inclusive porque você tem a ver com aquilo de organizações anteriores, né? Então, isso te força a caminhar para determinados momentos e reflexos de vidas anteriores. Então, uma mulher vai para um local onde é estuprada, um agressor, justamente porque deve ter sentido magnético nessas condições que ela está vibrando, ou vibrava, ou ainda conserva intimamente e vem como uma resposta. Então, você é conduzido até para reencontro de almas. Por que você casa com fulano, que é tão complicado? Eu poderia ter casado com uma pessoa descomplicada, o outro teve sorte, eu não tive sorte. Então, você é conduzido para aquele problema, para aquela situação que você está. Agora, você está no mundo, você tem que estar... A questão do Francisco de Assis com os animais selvagens, né? Que ele conseguia chegar perto e o animal o respeitava. Então, é a questão vibratória, magnética dele. Sem ter o medo, porque a gente tem medo, né? E o medo exala, né? Aí os bichinhos tudo vêm em cima da gente para se defender. Os mosquitos, pernilongos, as abelhas. Quando você está encarnado num planeta como o nosso, que é imperfeito, você está sujeito também às ações planetárias, né? Você não vai se safar de tudo que vem. Então, existe uma bomba atômica que soltou, morre bons e ruins. O bom tinha que passar? Não, mas ele já sabia anteriormente que o planeta que ele estava tinha consequências tristes, poderiam acontecer tristes, mas ele sabe passar, sabe, sem problema nenhum. Se acontecer, ele sabe que não é a morte, ele sabe que só passou por uma experiência. Então, a gente tem que estar sabendo que o planeta nosso é um planeta de risco. Então, ao encarnar nele, você sabe que você está encarnando um planeta de risco, que vai ter realmente injustiças com você, que você não precisa passar. Isso aí você tem que saber, né? Então, o Chico, por exemplo, encarnou nesse planeta aqui para dar as mensagens que ele deu, mas sabendo que tinha toda uma estrutura negativa ali. Então, que ele teria realmente respostas negativas de uma sociedade da forma que tinha. Jesus, pela mesma forma, né? Sabia que poderia ser crucificado, porque não tinha no script de Jesus lá, reencarnatório, que ele teria que pagar uma conta sendo crucificado. Né? Não, simplesmente é uma ação que ele já sabia do risco, já sabia que ia acontecer pelas ações humanas. Eu entro dentro de um local onde só tem tiro, é lógico que eu posso levar um tiro. Mas morra com dignidade, porque você sabe que morte não existe, né? Simplesmente um corpo que está exterminando, né? Não é nada de si mesmo. Ninguém mata ninguém, na verdade, né? Ninguém morre e ninguém mata ninguém. Não existe um assassino espiritual, matar o outro, eu vou matar esse espírito. Ninguém vai conseguir fazer isso. Ele pode impedir fisicamente, ações físicas, de ter realizações com seu corpo, com a sua vida, impedir a felicidade no momento que ele está, e a gente pode fazer isso com a pessoa, né? Mas é aí que está o lado moral. Lembra que eu perguntei, que está chegando um tempo, não vai dar nem tempo para ler, mas assim, a inteligência e a moral. Onde começa a moral na inteligência? A gente está vendo aí o Vladimir, é inteligente, o cara lá, o comandante inteligente da guerra. É o Putin. Ele é inteligente, o Vladimir Putin, né? Ele é inteligente, o outro também é inteligente, mas eles estão usando a inteligência
um para atacar, outro para defender. Um quer ceder, o outro também não quer ceder. Então, eles sabem, né, que podem vencer ou que pode se defender e a custo de tudo que está ali. Cadê a moral? Não existe uma fundamentação moral nos atos deles. Eles são inteligentes. Nas trevas, todos são inteligentes. Eles usam da inteligência para o mal. Então, onde é que nasce a moral? Na consciência, quando a inteligência passa a usar a consciência. Consciência, que é um amadurecimento usando a verdade e passando a ter o sentido da lógica do bem viver, da coletividade e de saber o que realmente ele é. Porque, olha, gente, eles não têm nenhuma visão espiritual como no espiritismo. Não tem. Eles enxergam muito materialidade, apenas isso. E a inteligência está entregue para essas almas do mesmo jeito, né? Então, é isso aí. Essas explicações que você deu hoje é do item que a gente iria ler? Está tudo aqui. Do no 10, item né? 8, até esse Aragô aqui, está tudo dentro disso aí. Se vocês leem isso aí, vai ver que está conectado a esse pensamento, né? Eu achei que tinha que ser feito assim um papo, né? Exatamente para a gente pegar, porque é que às vezes a gente não vai pegando no texto, não consegue às vezes amarrar isso aqui, essa realidade que a gente colocou, mas assim, é importante a gente fazer a leitura dela depois, tá? Tá bom. Muita gente ficou calada aí, quer falar alguma coisa no final, né? Daniel, Oi. no plano espiritual aqui da Terra, aqueles que nós morremos e estamos aqui ainda, né? Mudou só a vibração, mas a gente está aqui. Nossos parentes, né? Próximos, a maioria, principalmente esses que desencarnaram pelo Covid, que não aceitaram, né? Ficaram revoltados, tal. Eles também estão recebendo a influência dessa guerra, não estão? Uma vez que eles ainda estão aqui. Os espíritos? Desencarnados, Os desencarnados que foram pelo Covid. Assim, mais recente, que está, mesmo os mais antigos, mas assim, ainda está aqui, porque nós estamos, né, no meio, são muitos, né, a população deles aqui no mesmo nível de psiquismo nosso ainda é muito grande, é bem assim, superior, né? Então, eles também estão passando por... Isso está afetando eles também, não está? Teve um movimento na Segunda Grande Guerra, no nosso lar. Um movimento quando eles começaram a agir de lá para dar apoio à terra no momento da Segunda Grande Guerra. Então, teve clarins, né? Teve movimentações, o pessoal foi para as praças públicas no nosso lar para ver o que poderia ser feito, o que iria ser afetado de tal forma, precisaria de muitos voluntários. Então, teve uma ação integrada com a terra. Imagine isso também em todas as colônias, porque nosso lar não é o mundo espiritual pleno, é somente uma colônia espiritual que está alinhado, né? Que está alinhado com determinados campos da Terra, né? Então, se aquilo ali está afetado, eles têm um trabalho sincrônico que afeta e poderia afetar porque existem ligações mentais daqueles que vivem lá com os que estão aqui, né? Então, a preocupação, o descontrole, o apavoramento deles. Então, existe uma preocupação. Então, se tiver uma ligação da preocupação, eu acho que isso pode gerar, sim, um certo desconforto
nos espíritos que são de lá. Isso pode gerar. Mas eu acredito o seguinte também, que esses que desencarnaram recentemente com Covid, eles estão em tratamento. Então, eles não vão nem assistir esse momento, porque são câmaras de retificações, eles são colocados. Isolados, né? Isolados, então, magneticamente isolados. Então, isso aí não afeta diretamente assim, mas afeta, assim, naqueles grupos que trabalham pela terra, há ações pela terra, vários trabalhadores equipes grandes só em nosso lar teve 3.000 soldados, soldados assim, participantes, que eles queriam mandar para a terra, ou 30 mil pessoas para virem ajudar na terra na Segunda Grande Guerra Mundial. Né? Imagina isso como é na espiritualidade para ajudar. Por isso que é importante a gente estar em prece, em oração, porque a gente faz uma ponte com essa vibração espiritual e ameniza o planeta. Porque o mundo espiritual é o mais próximo da Terra. Nosso mundo espiritual, essas colônias, estão vinculadas muito à Terra, e não a outros planetas diretamente. Indiretamente, sim, mas mais à Terra. Então, os reflexos são muito imediatos para o plano espiritual, mas eles têm como controlar e como ajudar a Terra. É uma batalha, é como se fosse uma nação entrando na outra nação para evitar a guerra. Hoje a gente está assistindo isso, né? Vários grupos de países tentando convencer o Vladimir a não guerrear, ele entrar em paz, entrar em diálogo. Então, é mais ou menos desse gênero que nós estamos assistindo. Estão sendo influenciados diretamente? Ainda não, mas pode. Se agravar, o nosso Brasil pode receber influências diretas, indiretas, né? Então, o que a gente tem que fazer? Colocar paz no meio, não fomentar mais guerras. Chegar lá e falar, não, vamos entrar do lado da Ucrânia e brigar contra a Rússia. É um perigo enorme para uma terceira grande guerra e desestabilizar o planeta inteirinho. Então, a gente tem que pensar pelo lado espiritual, né? Tem que pensar porque pode desestabilizar, sim, o planeta por séculos. E chegando a milênios, se entrar bomba atômica, piorou mais ainda, né? Aí a gente precisa ter muito cuidado, porque elas podem ser localizadas, mas elas podem ser generalizadas. E se tiver, entra naquela proporção que o Chico Xavier uma vez falou, que o planeta Terra, se o homem não entendesse numa terceira grande guerra, poderia chegar a uma bola de fogo. Então, porque está mexendo com o quê? Constituição atômica. Então, da própria constituição material, né, isso teria sérias consequências planetárias. E aí o planeta ficaria como a informação do Chico, ficaria por milênios à espera do seu resfriamento voltar ao seu natural. Então, teria um ciclo difícil para a Terra e o planeta Terra ficaria sendo como uma caixa de marimbondo e com todos os espíritos ali, dependente dele, daquela condição, esperando o resfriamento por milênios. Então, um trem assim meio doido. Bom, está respondido. Vamos lá, que agora tem a hora do almoço para todo mundo, né? Vamos lá. Mais estudos também agora. Muito obrigado a vocês, gente. Até a semana que vem. Obrigado, Amaro. Obrigado, Lúcia, Leila. Obrigado. Obrigado àqueles que já saíram. Perim, Fran, Guilherme, Flavinha, Toninho. Uma boa semana para todos. Com Deus. Obrigado a vocês. Fiquem com Deus, gente. Amém. Bom dia para todos. Tchau. Bom amor.